Já vou alertando que provavelmente a gente vai, nesse texto aqui, a gente vai ficar um tempo ainda. Não sei se a gente vai esgotar isso hoje. Eu até espero que não, porque tem muita coisa interessante para a gente debater, enfim, eu sei que vocês participam bastante, fico contente com isso. Então, mais uma vez, é um texto de Adorno e Horkheimer, de um livro que é precioso, é uma joia, Temas Básicos da Sociologia. É um livro fantástico. E aí tem um capítulo que é Sociedade. Esse livro, para mim, olha que coisa louca, né? Que arrogância. Eu vou dizer assim que para mim tem um defeitozinho nesse livro só. É o fato de que, eu não sei porquê, eles colocam um capítulo sobre sociedade e depois um capítulo sobre o indivíduo. Eu tenho questões a respeito, eu acho um pouco estranho. Então, na disciplina, eu inverti. A gente discutiu bastante indivíduo e agora eu vou entrar. Falamos de cultura também, semana passada, e agora nós estamos entrando mais em questionamentos sobre sociedade, né? Tá? Mas é baseado em um outro trecho desse mesmo livro. Muito bem, vamos começar. O que é sociedade, né? Difícil, aquelas coisas que para a gente definir, a gente comentou, passou um pouco por isso, né? Para tranquilizar vocês, eu vou trazer o Nietzsche, como sempre, né? Dizer o seguinte, que todos os conceitos escapam à definição, pois só é definível aquilo que não tem história, né? Quer dizer, como a gente está trabalhando, pensando na historicidade, né, o conceito de indivíduo mesmo, o conceito de família mudou, o conceito de sociedade é um conceito em evolução, né, dinâmico, e nesse sentido, essas coisas mais fundamentais, essas ideias básicas, elas estão em movimento, não tem algo assim. E digo mais, mesmo na física, porque você fala, professor dá aula de física, na física não, é tudo certinho. Não, vocês podem pesquisar, né? A definição de metro, a definição de segundo, né, das unidades, isso foi evoluindo também ao longo da história, né? Os padrões, né? Hoje em dia você usa padrões atômicos, outro nível. Então a coisa foi evoluindo. E assim também na parte das humanas, existem essas mudanças de pensamento, né? Muito bem. Então, a definição de sociedade varia ao longo do tempo, mas a gente pode tentar uma definição, né? A gente pode dizer que a sociedade seria, talvez, o conjunto de homens que compõem a humanidade. Estou colocando uma interrogação aqui. Não me satisfaz muito isso, não sei. Na sociedade industrializada, globalizada, a gente pode melhorar essa definição dizendo, vou avançar então, dizendo que é o conjunto de homens que dependem uns dos outros. Isso é uma sociedade. Então tem uma dependência mútua aí. Assim, a participação na sociedade está condicionada, está associada a uma função no contexto geral. Vamos lá, tem gente que diz peças de uma engrenagem, né? É um pouco forte, né? Eu coloquei aqui, mas é por aí mesmo, né? Como se a sociedade a gente pensar como uma engrenagem mesmo, a gente tá todo mundo interagindo, cada um tem a sua função ali, e beleza, essa dependência mútua caracteriza uma sociedade, né? E nesse sentido, aí que é interessante, porque quando a gente começa a pensar nesses termos, a sociedade passa, a ideia de sociedade passa a definir mais propriamente as relações do que os indivíduos. Estou lendo aqui o comentário da Lívia, isso mesmo, a cooperação, as abelhinhas. Pois é, essa é a sociedade, se tiver tudo caminhando bem, é por aí, né? Então, a gente define a sociedade mais, ela está mais associada com as relações, né? Não adianta você dizer, é um monte de indivíduo colocado junto, não define isso, né? Como os indivíduos se relacionam. Quando você fala da forma de relacionamento, você está dizendo mais da sociedade. É melhor você descrever, aquele cara está assim, assim, o outro está de roupa social, o outro não diz nada da sociedade. Agora, as relações dizem, né? A relação harmônica, a relação... O outro trata o outro como um bicho, como um escravo, trata... Aí você está falando mais da sociedade. Então, a gente tem que ficar atento para as relações. Esse que é o grande ponto, né? Queria chamar a atenção para isso. Por outro lado, os indivíduos na sociedade, né?
os indivíduos vão se agrupando, né? Vão se associando em organizações, diversas organizações, né? Desde clube, escola, enfim, família mesmo. Então, quando a gente quer refletir de um modo mais amplo sobre sociedade, a gente tem que examinar as instituições. De novo, percebemos que não é só ficar falando das pessoas agrupadas. Não, são as instituições, porque elas dizem sobre os interesses em comum, sobre ações em comum, né? Muito bem, vamos lá para o Platão. Olha a definição de Platão, já sei, né? Havendo muitas necessidades, reúnem-se num só lugar muitos companheiros, e a essa reunião dá-se o nome de cidade. Então, veja que a palavra que eu destaco aqui é as muitas necessidades. É o mote, é aquilo que faz surgir a cidade, ou seja, a sociedade também, né? Bem interessante essa definição, né? Milenar e tá valendo, né? Gente, quem quiser comentar, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone aqui, tranquilo, tá? Então, segundo esse conceito, essa ideia de Platão... No caso, no caso, as instituições seriam as instituições do Estado? Seria o Não os parlamento? Não? não necessariamente os estados. Estado também, mas é no estado, já é um estágio mais avançado aqui. Eu estou pensando em instituições do União, tipo lazer, administração. sociedade de bairro, clube de futebol, sabe, a turma da escola, os vizinhos. São instituições, a religião, a igreja que vai, frequenta, né? A cooperativa dos trabalhadores aí, sei lá, né? Então, Ah, os sindicatos, essas coisas. sindicato, de Aham. repente, enfim, é um conjunto de funcionários de uma empresa. Então, você tem instituições aí, né? Um monte de instituições, né? E essas instituições, elas, vamos dizer assim, formam uma rede, né? Você está em uma, não significa que você não está na outra. Você pode ir na missa todo fim de semana e, ao mesmo tempo, enfim, usar a camisa do seu time e se identificar com aquele grupo. Nenhum problema, né? Quando a gente começa a prestar atenção nessas instituições, a gente está pensando a sociedade. É muito interessante nesse aspecto, né? Inclusive, porque a gente vai percebendo, nós somos humanos, né? Demasiadamente humanos, como diz Nietzsche. Então, a gente percebe certas contradições. Às vezes o cara vai totalmente meditativo, sério, organizado, silencioso, ponderado, tal, num certo ambiente, numa certa instituição. Em outra instituição, você vai ver o cara com outra roupa falando outras coisas, sei lá, se portando de um modo muito diferente, mais efusivo às vezes. E isso tudo conta, né, sobre a sociedade. Muito bem. Então, seguindo essa ideia, né, seguindo a noção de Platão, 4 ou 5 pessoas que tenham talentos e capacidades diferentes já podem constituir uma sociedade. Olha que interessante, a diferença é fundamental. Se for um monte de gente igualzinha, é um amontoado. Né? A sociedade começa a gente a perceber quando tem a cooperação, ela requer diferença também. Isso é bastante interessante, né? Assim como na acepção comercial do termo. Sim, a gente tem também, hoje em dia, a sociedade, se você olhar no dicionário, vai ter lá uma acepção comercial, né? Associação de pessoas, enfim, por ligação comercial, vão dividir os lucros, enfim, os investimentos e tal. Também, e é meio por aí também, né? Então, são capacidades diferentes que se unem para gerir alguma coisa, né? Planejar. Bom, quando a gente falou aqui comercial, né? Então, peraí, capacidade produtiva, já falamos também. Então, a gente percebe que a sociedade, como a gente ainda entende hoje, sociedade, ela se sustenta muito na ideia da divisão do trabalho. Aí que entra o que a Lívia falou das abelhas, né, das funções. Então, a divisão do trabalho é algo interessante, que ajuda a gente a entender um pouco, saber sobre a sociedade. Vou fazer uma observação aqui. Gente, se a gente avaliar, segundo essa noção platônica, um namoro ou um casamento
também é uma sociedade, uma mini sociedade, né? Casou, teve filho, aí é sociedade mesmo, né? Então, essa noção todo mundo participa de várias associações, instituições, isso junto vai formando a sociedade. Quase uma instituição, é uma instituição, né? É uma instituição. É a família, né? Isso, Não, e assim, bom, eu fui criado de um jeito meio anarquista, assim, as coisas, pelo menos democráticas, era tudo decidido mais ou menos em conjunto, não tinha muito assim, mandei fazer, cala a boca e faz. Não, eu não sei, não estou acostumado com isso. A gente era bem na base da conversa, né? Então, foi uma experiência rica nesse sentido. Cada um tem a sua, né? Claro. Então, mas aí, quer dizer, a gente vai entendendo, né? Vai entendendo mais sobre o todo quando a gente observa essas instituições, como é que elas mudam também, né? Por exemplo, de repente, num determinado país, essas relações podem ser mais parecidas entre si. Em outros países como o nosso, a gente tem como característica as grandes diferenças, sociais, inclusive, né, principalmente, né? Então, o conceito de família no Brasil, por exemplo, aqui, aliás, vamos deixar mais fácil, São José dos Campos. Se você fizer uma entrevista, o que é família? E perguntar para uma pessoa numa determinada região, em determinado contexto, em outra, você vai provavelmente ter respostas muito diferentes. E isso fala da nossa sociedade, né? Muito bem. Então, vamos lá. Conforme a sociedade aumenta, pensando mesmo em tamanho, em número de pessoas, participantes e tal, isso vai gerando mais exigências, mais assim, é necessário aparar arestas, é necessário pensar um convívio, como fazer, né? Vão surgindo as questões, gente, isso aí. Aliás, diga-se de passagem, começar a surgir questão, surge com 2 ou 3, né? Se tiver 2 pessoas conversando, já começa às vezes a tretar, né? Então é isso. Agora, quando a sociedade aumenta, imagina. Questões que surgem importantes. Espera aí. Quais são nossos objetivos comuns? Né? Esse é um ponto. Porque se junta um monte de gente, tá ali, e cada um tem um objetivo diferente, não vai funcionar, né? Então, muitas vezes tem que parar, gente, espera um pouco, vamos conversar. O que a gente quer, né? Outra questão delicada que aparece é manter a ordem. Essa, a gente vai retornar a isso em outros momentos, mas são coisas que acabam aparecendo. Quais são os objetivos? Afinal, vamos organizar isso aqui que está muita bagunça. Sempre tem alguém que puxa isso, né? Quando começa a falar todo mundo ao mesmo tempo, alguém fala, peraí. Não. Pela ordem, é questão de ordem, né? O político fala isso, né? Muito bem. Para isso, deveriam, olha o tempo verbal, deveriam servir os governos. Eu não vou falar mais nada, só isso, né? Bom, um aumento quantitativo, né? Quantidade de pessoas, tal, naturalmente vai gerar uma transformação qualitativa também da estrutura social. A estrutura muda, né? Quando você tem 5, 10, 15, 20 é uma coisa. Se você tiver 500 é outra coisa, né? Até a maneira, enfim, vai mudar um monte de coisa. Né? O cara que conversa, vai lá na frente, chega a um certo ponto, tem que usar megafone, sei lá, né? Subir num palanque, alguma coisa assim. Então, vai mudando várias coisas, né? À medida que você tem sociedades, né? Com mais ou menos pessoas, isso e vai ficando mais importante aquele negócio dos objetivos e da ordem, né? Diante dessa tendência que eu estou provocando, né? Diante dessa tendência law and order, né? Lei e ordem, então vamos perguntar. Primeira questão aqui. É o homem que deve servir à lei ou a lei que deve servir ao homem? Vou agora esperar alguém se manifestar. Não. O certo é a lei servir ao homem. Acho que né? Também. Eu boto, né? O homem, não sei. Deixa quieto. Não, vamos pensando aí. Aqui é pra gente... Então tem dois Eu acho que o homem muito... que deve servir à lei, não? A lei é criada pelo homem, mas o homem segue. É um dever do homem, né? Eles têm, Peraí, direitos Paulo e Henrique deveres. tá falando... Sim, mas então você está dizendo que o homem que criou a lei, ele é melhor do que a gente que está só seguindo, ou não?
Fiquei Não, pensativo. não sei. Não, e de repente aquele cara difícil. criou. O cara criou a lei porque ele foi eleito, ele tem um poder legislativo, isso é uma coisa. Aí teve outra eleição, saiu aquele pessoal, ninguém gostou, trocou. Às vezes fica o mesmo 30 anos, é horrível, mas enfim, vamos lá. Aí trocou, mudou um pouco, tá, nova Câmara, nova legislação. De repente, aquela lei não. É porque. Desculpa te cortar. É porque eu tô entendendo servir como obedecer, né? No caso. Eu acho que eu não entendi. Não, Então, tem um exemplo, tem fala um aí. bom exemplo que a gente conversa isso muito na empresa que passou por um processo de alteração de sistema de gestão. E Uhum. aí a gente trocou alguns sistemas nossos lá que ainda não estão arredondinhos. Então, nós, pessoas, estamos trabalhando para o sistema. Nós estamos fazendo, né, em vez do sistema trabalhar para a gente fazer o nosso serviço render. Nós Aham. estamos trabalhando para o sistema lá, para ele funcionar redondinho, para lá na frente ele trabalhar para a gente, né, em vez de ter Perfeito. que ficar alimento, né? Perfeito. Eu me identifiquei porque eu estou pensando aqui justamente no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Será que sou eu que tenho que trabalhar para esse negócio ou é esse ambiente que tem que trabalhar para a gente, né? É isso mesmo. São questões importantes, ok. Né? Olha lá, mais alguém quer comentar? Ambos têm que se servir, o homem servirá. Enfim, eu coloco sempre isso, né? Que existiu alguém que fez a lei, né? Um conjunto de pessoas ali se reuniu, definiu aquela lei. Pessoas passam, né? O mundo muda, o entendimento muda, né? Então, é natural que a lei, eu não sei, me parece natural, quero saber com vocês, que a lei possa e deva até ser alterada, que evolua, né? Lá para frente a Evolua, gente a vai falar palavra de certa. direitos, né? Aí Porque entra até o civismo, né? O jurídico, então, né? O civismo. se a gente olhar, por exemplo, quer ver? Eu tenho um livro aqui em casa, puxa, eu não separei, mas qualquer hora eu trago. Se vocês tiverem interesse, a gente pega um dia só para rir um pouco juntos e para pensar. É um livro de leis medievais. Eu adoro Idade Média, eu sou apaixonado por Idade Média. Agora, as leis eu não gosto. As leis são Idade assim. Média é bem interessante. O cara fez um negócio errado, tal. Dependendo da cultura, corta a mão esquerda, né? É. Tá. Fizer de Língua, novo, corta corta a a mão direita. língua, O cara corta. não vai fazer duas vezes. Bom, mas eu não sei. Tem outra que eu acho que é bem ruim também, que é assim: em caso de dúvida, não vai ter um julgamento. Em caso de dúvida, mande o suspeito, né, o acusado, andar pela fogueira, andar sobre uma fogueira. Né? Se ele sair vivo do outro lado, não tiver queimado, ele é inocente. Deus protegeu essa pessoa. Se ele morrer queimado é porque era culpado mesmo e dane-se. Gente, tá escrito isso. Isso aí tá registrado. Olha só a loucura. Isso era lei. Não é mais. Ainda bem, né? Já pensou? Todo mundo aqui andando em cima da fogueira? Eu acho que ia ser todo mundo culpado. A chance de ser inocente é pequena. Quer Não, e dizer, fora os castigos, né? As torturas, as nossa, máquinas de esse é um torturas, negócio né? louco. Nos É, calabouços dos é. castelos, nossa senhora. Tem uma história muito louca. Na época que eu tinha banda medieval, que eu tocava mais, tal, cantava, eu participei da inauguração de uma exposição de instrumentos de tortura. A nossa banda tocou na abertura. E era um troço assim. Para vocês terem uma noção, tinha inclusive um instrumento de tortura específico para músico ruim. Se o músico fosse ruim, ele tinha que sentar num negócio. O negócio arrebentava, é horrível. Né? Bom, vamos voltar para as leis, mas assim. E os Nesse ponto canhotos de que eram obrigados a escrever com a mão escrever, direita? Quer dizer, até hoje a gente faz assim com as crianças, né? não, tem coisas que a gente tem que repensar, né? Então, o que eu vejo, assim, que talvez seja um pouco perigoso a gente pensar na lei, assim, a lei está pronta, é um dever, vamos cumprir, não discute. Talvez a gente Mas tenha que avaliar. em Faz relação à lei, sentido? professor, em relação à lei, eu queria dar um bom exemplo, que é uma coisa que me intriga muito. Acho que não é que fugir um pouco da matéria, mas é bom parar para pensar. É o homem que deve servir à lei ou a lei servir ao homem? Lei de trânsito, código de trânsito, me intriga um pouco. De Uhum. repente aparece um radar na minha rua aqui de 50 km por hora, onde não tinha, aí tem 50 km por hora. Por que tem um radar de 50 por hora? É por segurança ou não? É por segurança? Põe um quebra-mola. Rapaz, é uma Então não longa. é por segurança.
Entendeu? Essa é uma questão bem complicada, né? Eu não tenho opinião definida sobre isso. Por exemplo, o que eu questiono? Vamos lá, vai. Ok, eu entendo que seja necessário em algumas circunstâncias, em alguns pontos, eu acho que é importante, Sim, inclusive, ter os radares. Eu não vou discutir isso. sim. Tem que Mas ter um eu acho limite, curioso, segurança, sim. sabe o que eu acho curioso? Eu acho curioso que quando falta um ano para a eleição, sempre aparece mais multa, tem mais radar móvel, começa a bombar. Eu não sei se é coincidência, se eu estou cismado. Eu fico meio pensando, mas de repente resolveram disciplinar toda a cidade, todas as ruas, de repente. Eu fico com um certo receio, pensativo, assim, né? E depois Não, tiram, né? estamos em plena onda roxa, né? A pior situação, É, só fica em casa, só o é, essencial e o radar móvel na rua. Mas é, isso é eu, essencial? é, pois é. Então, vamos coisa para pensar. Esse exemplo é exemplo. Não tenho resposta, tá? Mas o questionamento é legítimo, né? Vamos pensar, né? Muito bem. Professor, Fale, pode falar. sabe o que eu parei para pensar? Que, por exemplo, eu não sei se foi o Thiago que deu esse exemplo, mas era o exemplo do lá que ele trabalha para funcionar lá o site, e Uhum. aí para o site fazer a função para ajudar eles depois. Uhum. Só que aí, se for parar para pensar assim, então a gente serve a lei e aí, tipo, é assim, entendeu? É um ciclo. Porque aí, enfim, eu acho, Não, etapas, na verdade, né? sim, eu entendo que a gente tem. Veja, eu não estou querendo aqui dizer que a gente não deve servir a lei. Eu acho que a lei é super importante, porque como a gente estava vendo, e eu pausei para a gente debater, a necessidade de leis para que a sociedade sobreviva, sabe? Tem que ter algum tipo de ordenamento. Isso me parece, a história parece mostrar isso, né? Então, agora eu entendo que a gente tem que se esforçar para defender que certas coisas entrem na lei. Por exemplo, o direito da mulher votar. Por que que na lei, 100 anos atrás, dizia assim, mulher era proibido votar? Vamos obedecer a lei, então só homem vota. Então, quer dizer, chega num certo ponto que você tem que falar, peraí, mas por que isso? Não. Porque mulher é menos gente? Que história é essa? Né? Então, a lei, eu entendo que tem que ser feita a lei, mas eu acho que o questionamento deve ser constante, né? Porque, opa, às vezes aquilo ali fazia sentido para a cabeça de quem escreveu, e só que, peraí, né? Não, é insustentável. Hoje seria absurdo, completamente insustentável, né? Então, teve alguém que precisou questionar. Alguém, normalmente muitos alguém, né? Teve algum movimento ali que surgiu, você sabe, movimento sufragista no mundo inteiro, né? Feminino, que precisou se mobilizar para que, não, peraí, a lei legal, mas essa lei não é legal, essa lei aqui a gente tem que mudar, né? E olha o desafio, olha só, tiveram que convencer homens, eu já estou entrando nos direitos humanos aqui, mas tudo bem. Tem até os símbolos, né? Tem a Simone de Beauvoir, que na França, e tem diversas outras, né? Tem vários, tem um filme, acho que chama Sufragista, se não me engano, é belíssimo. Esse E filme aí é ótimo, professor. é ótimo. E tiveram que convencer homens. Teve que ter um cara ali, né? Que, peraí, você tem total razão, né? Porque os caras é que estavam lá no poder da caneta, né? Então, quer dizer, ok, a gente sabe que tem que ter leis, mas a gente, como sociedade, a gente tem que ter o direito de opinar sobre isso, né? De se mobilizar. Então, beleza, né? A gente serve para fazer a lei, mas a lei tem que ser algo que traga benefícios para a gente, né? Se não estiver acontecendo isso, tem que alterar, tem que acertar, né? É processual. Eu concordo aí que é uma coisa, vamos dizer, às vezes até meio hegeliana, né? Tese, antítese, síntese, vai sintetizar uma coisa que é melhor. E, na verdade, gente, se a gente parar para pensar a atividade política, vamos abstrair de tantos absurdos que a gente vê, né? Mas pensar de maneira mais profunda, é assim mesmo, né? Quer dizer, você tem um conjunto de pessoas que uns defendem uma coisa, outros outra, vão ter que sentar e resolver, né? Vão ter que sentar e chegar num acordo, né? O que não dá é para
um cara A lei- sozinho querer definir a lei e querer que todo mundo cumpra aquilo, né? Então tem que ser coletivo mesmo, né? É o que a gente chama de lei estranha, né? Tem uma lei, eu não sei, é nos Estados Unidos, cada estado lá tem uma lei, né? Ah, Eu não sim. sei se é no Colorado ou se é no Texas, que é proibido recolher a água da chuva. Porque aí que tá engraçado, recolher água da chuva, porque se todo mundo recolher água da chuva, a água não vai mais pro rio, vai secar tudo, se você parar a pensar. Só que na lei está escrito que a água é do Estado, não da natureza. O Então, Estado é dono da chuva. então, é complicado, né? Quer dizer, essa lei é, no mínimo, falha, manca, né? Ela É. estranha mesmo. Não, mas tem várias coisas. Por exemplo, no século XIX, teve uma polêmica na Europa, o centro do mundo, tal. E pois é, e lá, eu não lembro agora se foi na Inglaterra, onde é que foi, se foi na França, que criaram uma lei que não podia recolher madeira dos bosques, né? Não podia recolher galhos, mesmo galho caído no chão, não podia recolher. Aí acontece o seguinte: no inverno ali, tem regiões que fazem 0 grau, tá? Você não tinha eletricidade. E aí, você não pode fazer uma fogueira? Você não pode ter. Qual que é o aquecimento que você vai fazer? Então, quer dizer, são leis que naquele contexto não tinha como, né? A gente está o tempo inteiro em processo, né? Muito bem. Vamos avançar mais um pouco. Eu não vim aqui trazer respostas, eu vim levantar questões, né? E estou achando rico esse debate. Fiquem à vontade para comentar. Bom, agora então vamos lá, vamos pensar que tem leis e leis, né? Vida Professor, natural. licença. Pode falar. A questão das leis também, em relação à aplicabilidade, tem aquele questionamento que sempre rola, que quem vai vigiar os vigilantes, quem que vai fiscalizar que está sendo aplicado da forma correta, que está sendo realmente aplicado. Eu já escutei bastante isso e no cenário atual dá para se ver bastante essa questão. Sim. Pessoas que se acham impunes. Sim. Tem uma história que eu estava lendo esse fim de semana que eu não. O problema é que se a gente começa a conversar, a gente vai embora, né? E é rico, claro. Mas eu estou vendo que um setor, sem entrar muito em detalhes, mas tem um setor, o setor de comunicações, né, importantíssimo, que envolve muito dinheiro e tal, que tem uma série de leis que regulamentam, né? Mas que não são exatamente cumpridas do jeito que deveriam. Tem essa questão que você falou, né? Será que tá? E aí, de repente, faz uma blitz, uma batida tal, e começa a investigar, sei lá, fio de cabelo por fio de cabelo de uma certa empresa. Aí, o cara, vocês estão fora da lei, vocês não estão fazendo isso. Aí o cara fala, não, mas essa outra aqui do lado está igual, vocês não fizeram nada. Olha como é delicado isso, né? Então, sim, tem essa questão também, né? Tem que ser. Aí eu acho que podemos ter, talvez como base, acho que todos talvez estejam de acordo, né? Que tem que ser para todo mundo, né? Não dá para ter. Vocês não precisam seguir, mas os outros precisam. Esse é um perigo, né? Olha o ditado, lembra? Eu vou até colocar isso depois no texto. Tem um ditado antiquíssimo que fala: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Vocês já ouviram isso? Já. Eu vou colocar aqui. Bom, vocês ganharam, hein? Eu vou fazer um acréscimo inspirado no nosso papo. Depois eu vou buscar quem que falou isso, né? Mas virou um negócio assim, meio domínio público e tal. Tem outra pergunta: leis da natureza ou leis do homem? Porque tem essa também, né? Vida natural ou vida contratual? A nossa lei não, as nossas leis, enfim, elas não podem estar em desacordo com certas leis da natureza, né? De repente, se alguém escreve lá. Maquiavel, não foi? Oi? Maquiavel. Eu estou pensando aqui, se a gente fala de desmatamento, por exemplo, né? Eu falo a frase aos amigos tudo, aos inimigos. Quem teria falado? Eu acho que é Maquiavel. Maquiavel, pode ser. Eu vou confirmar, vou marcar aqui, fica... Deixa em vermelho aí. Eu vou deixar numa interrogaçãozinha aqui para a gente perguntar. Marque em amarelo. Tá. Ok. E aí fica o seguinte, a questão da lei do homem versus lei da natureza. Então, de repente, assume aí um pessoal que fala assim, gente,
Tá todo mundo com frio, com fome, vamos fazer o seguinte, derruba toda a floresta, arrebenta mesmo e faz tudo virar pasto, e pega o galho, faz o que quiser e tal. Coloca na lei, e aí? Imagine que consegue voto suficiente para aprovar isso e isso virar lei. Estou exagerando, é claro que eu estou dando exemplo maluco, mas pra gente, é um exercício de pensamento, né? E aí, as leis do homem, está no papel, está liberado, né? Liberou. Mas não combinaram com o time adversário, né? Como diz o Garrincha, não combinaram com os outros. Pois é, não combinaram com a natureza. Quer dizer que, assim, você pode arrebentar todas as árvores e amanhã ou depois a natureza vai prover um mundo de novas árvores maravilhosas para você depredar e tirar. Não é assim que funciona, né? Quer dizer, esse é um outro ponto, né? Tudo isso é coisa complicada, mas que a gente tem que estar atento, que é a lei do homem não pode ficar contra a lei da natureza. Às vezes fica, viu? Infelizmente. Vou dizer para vocês um exemplo que eu fico mais à vontade, porque é 500 anos atrás, séculos atrás, na Inglaterra, né? Quando o rei Ricardo, na Inglaterra, faz uma lei liberando a poluição, né? Que pode todas as fábricas, indústrias, quando começa a falar assim, as pessoas podem queimar, podem fazer fumaça, podem arrebentar, podem tirar tudo, tal, desde que pague imposto. Então, se você pagou imposto, você pode fazer carvão, pode gerar aquela fumaceira e não tem problema, porque a cidade começou a seguir. Havia queixas, né, de que estava difícil, né, fumaça, incêndios, tal. Perdi o controle da coisa, às vezes quer queimar um pedaço do terreno e dava 1000 problemas. Aí ele fala, não, já sei, em vez de proibir, eu vou só cobrar um imposto. O cara pagou o imposto, está liberado. Eu acho um pouco estranho, mas hoje em dia, no mundo, existem coisas parecidas, gente. Você pagou, você está liberado. Estou falando em termos globais mesmo, né? É um pouco estranho, enfim. Então, é para a gente ter também esse questionamento. Agora, por que eu estou falando isso aqui para alunos da engenharia? Porque vocês vão trabalhar muito ligados às leis do homem, naturalmente. Vocês vão ter a CLT, vocês vão ter os contratos de vocês, as metas produtivas e tal. Beleza, entendo. Mas é importante que vocês estejam atentos à sustentabilidade, né? Às leis da natureza. Então, beleza, mas será que se eu fizer isso... legal, meu chefe vai ficar contente, mas será que daqui a 5 anos a gente vai ter material ainda? A gente vai conseguir? Então, às vezes, é legal você colocar essa reflexão, né? Será que a gente tem sustentabilidade a longo prazo? Será que se a gente mantiver esse esquema produtivo aqui, né, não corre um risco, né? Então, é para a gente trazer essa reflexão mesmo, né? Tá. Vamos lá, noção platônica. Sim, a noção platônica, cidadão do mundo, né? A sociedade pensada como Platão, né? Livre, igualitário, fraterno, todo mundo em paz e harmonia. Essa ideia ressurge muitos séculos depois, na Revolução Francesa, que sabemos, foi muito bonita, mas cortou muitas cabeças também. Então, há controvérsias, né? Com o passar do tempo, teve uma reviravolta ideológica. As instituições, lembra que a gente falou que a sociedade se organiza muitas vezes por instituições? Passamos meio rápido por isso, por essa ideia. As instituições, então, são um produto secundário do desenvolvimento da sociedade, naturalmente. Surge aquele que desenvolve, aquele grupo vai desenvolver tal coisa, aquele outro grupo trabalha da segurança, aquele trabalha com transporte, vai organizando. As instituições, com o passar do tempo, viram o primeiro plano. Elas vão para o primeiro plano. Ok. E aí, agora entra uma outra questão, que é a questão da dominação, né? Começa a ter a questão da pirâmide social, né? Para garantir os esquemas de dominação, surge, aos poucos, uma outra noção, outro conceito de sociedade, uma outra acepção da palavra, né? Quando você olha no dicionário, tem vários significados. Então, por exemplo, começa a se falar de high society. Ou seja, uma sociedade melhor que a dos outros. A sociedade alta. A sociedade mais alta do que os outros. Então,
Aliás, de novo, pegando o exemplo da Idade Média, você sabe que a mesa do rei, a família real, era numa certa altura e a mesa do restante era bem mais baixa. Né? As mesas tinham alturas diferentes, só para saber quem estava mais por cima e quem estava mais por baixo. Então surge essa noção de high society, né? A sociedade de gente de bem, estou colocando entre aspas aqui, contém uma certa ironia essa frase, né? E aí eu estou lembrando de Elis Regina, né? A música Alô, Alô, Marciano. Conhece a música? Vale a pena vocês ouvirem. Alô, Alô, Marciano. Né? Aqui quem fala é da Terra, para variar, estamos em guerra. Essa letra é ótima, vou ver se passo para vocês. E o ser humano está na maior fissura. E ele fala, o ser humano está cada vez mais down na high society. A gente está decaindo. Isso é uma crítica, né? Zoando mesmo, mas criticando. Então começa a surgir esse negócio, não, a sociedade, mas essa aqui é a sociedade mais alta, né? Ou Google Tradutor para a linguagem de boteco. Aqueles que são aceitos na turma dos poderosos, né? Aquela turma do vinho mais fino, tá? Mas eu pergunto, e os outros? Devem contentar-se em ser diferenciados? Gente, eu não sei vocês, mas comparado com essa turma da High Society, eu definitivamente sou dos outros. Eu não me encaixo nesta... Não tenho posses suficientes para nem aspirar ao clube, né? Então a pergunta é, e aí, a gente fica quieto? É diferenciado, né? Encontro na frente do shopping e tal, tá lá, cada um traz uma coisa e faz um lanchinho ali na porta, diferenciado, né? Não sei, né? Para a gente pensar. Bom, na Renascença, então vamos lá. A ascensão do indivíduo na sociedade burguesa faz com que, nós já comentamos isso, com que se busque a valorização dos indivíduos, né? Começa, os papéis individuais passam a ser, pelo menos na teoria, respeitados, né? E, de novo, uma ideia, aquela história da engrenagem, Thomas Hobbes fala assim, cada peça do relógio, a sociedade é um relógio e cada pessoa é uma peça, então tem que ser respeitada, tem a sua importância, enfim, é uma imagem curiosa. Diz Hobbes, o homem não é sociável por natureza. Tá? Pausa dramática. O homem não é sociável por natureza. É sociável por educação. Ou seja, a gente aprende aos poucos a ser sociável. Ninguém nasce. A criança nasce e xinga, e chora, e reclama, independente se é o papa, se é o prefeito, não quer nem saber, né? A socialização está relacionado com a educação, né? Então, vamos lá, seguindo nessa ideia da educação que o Hobbes coloca, e somando, aí uma equaçãozinha, né, brincando aqui, com Voltaire, então a gente tem, e outros, né, e outros, a gente pode, vamos colocar aqui o Descartes, né, então já tem os franceses aí, a razão sustenta a sociedade, razão, né, o que é razão? Racional, a parte racional. Está relacionado com leis. Tem que colocar no papel. Leis, contratos. E aí surge o quê? O que essas leis, do que as leis falam? Da propriedade. Nessa época começa a surgir mais forte essa noção da lei como uma forma de proteger a propriedade. Certo? Não foi sempre assim. Mas ali naquele momento começa isso passa a ser muito importante, né? Muito bem, então a lei tem que garantir o direito à propriedade, sei. E quem é que vai, alguém já perguntou isso aqui muito corretamente, quem que vai garantir isso? Né? A tutela do direito à propriedade privada fica por conta de quem? Do Estado. O Estado é que cuida, teoricamente. O Estado cuida. Vai ter a tutela. Então, vai verificar se todo mundo está respeitando as leis que falam, inclusive, da propriedade de bens. Né? Muito bem. Então, desse jeito já, agora chegamos, né, naquela sociedade já mais próxima do que a gente tem hoje, é uma sociedade onde todos devem se submeter a um poder maior. E esse poder é o Estado. Né? Ok.
Aí você começa... E por que razão todos devem se submeter a um poder maior? Como é que a gente garante também que, tudo bem, você fala, o Estado vai cuidar. Tá, mas como você garante que as pessoas vão respeitar isso? Né? Você vê como uma coisa puxa a outra. Quando começa a surgir a noção do quê? De polícia, porque exército já existia, né? Mas de polícia. Ou seja, você tem uma força física, uma força militar, muitas vezes, né? Que é constituída para garantir o poder do Estado de ter a tutela sobre as leis que têm a tutela sobre os homens. Olha como a engrenagem, né, vai ficando mais elaborada. Então, o Estado, ele cuida, mas, em compensação, ele está protegido e ele tem poder de polícia, vamos dizer assim. Na prática, isso é uma atualização da velha lei do mais forte, né? O que o Estado faz? Se fortalece, fica bem forte e todo mundo tem que obedecer, porque senão complete a frase, né? Professor, mas essa questão do mais forte acaba, ainda mais hoje em dia, se refletindo nos conglomerados das empresas, como Google, Facebook, eles estão se mostrando uma força ainda mais poderosa que o Estado em certos pontos. Opa, bem interessante. Você deve ter, provavelmente você está se referindo, né, como outros devem saber, e aliás, vocês podem colocar isso no fórum de notícias, quando aparecer algo assim sobre esses temas, né? Muitos processos estão rolando, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas em vários lugares, sobre essa questão das redes sociais, do uso da internet, do sigilo dos dados ou da falta de sigilo dos dados, vazamentos, enfim, aqui e ali, né? De fato. E quando você percebe que isso vai cair na justiça, principalmente, eu vou dar minha opinião aqui, vocês podem discordar, se vocês tiverem uma compreensão melhor, podem me falar. Mas o que eu estou achando? Eu acho que essas coisas aparecem, vai para a justiça, não é necessariamente para te proteger. Desculpa, mas assim, eu não acho que eles estão lá, tá tendo um processo ali para proteger o meu direito de ter a minha individualidade, dos meus dados. Não sei, não, eu estou achando que é outra coisa. Eu acho que é esta tensão. O Fernando colocou um comentário bem interessante. É uma tensão entre o poder do Estado, de tutela, de polícia, que se sente ameaçado na hora que você tem redes, que você tem comunicação num nível globalizado, num nível, enfim, ramificado de tal forma que isto é de fato um poder, né? Então, é o problema quer dizer, estamos sendo ameaçados porque tem um poder que é tão poderoso quanto, sabe? O pessoal acha engraçado, mas tem isso, né? Tem poder mais poderoso, poder menos poderoso. Assim como na física. Você sabe que na física tem força forte e força fraca, né? Então, na hora que o poder da comunicação... Até aí, tudo bem, os governos todos investem em propaganda, né? Chega num certo ponto que ali começa a dar uma tensão. Opa, está muito perto da gente. Então, acho que rola por aí essa tensão. Não sei se é assim, é legítimo interesse do indivíduo que eles querem preservar. Não sei. Eu acho que tem uma certa competição mesmo, né? Bem colocado. Professor. Tem essa questão do Brasil também agora. Acompanhando recente, dos 500 vazamentos de dados. Recentemente teve aquela questão do Ministério do Trabalho. Vazaram os dados de cerca de 200 milhões de pessoas. Tem muita coisa. Enquanto isso, aquela nova lei que supostamente era para nos proteger disso está se mostrando ineficaz, porque não está nada acontecendo. Cada dia está sendo um vazamento novo e aquela lei não está servindo de nada. Isso, tem aquela... Não sei se você está se referindo à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei é complexa e olha, eu estou acompanhando isso no setor hospitalar. É grave, complicadíssimo isso. Para um hospital se adequar a essa lei, nossa, tem um monte de questões para salvaguardar as informações. Ao mesmo tempo, tem que informar, às vezes, questão de saúde, tem notificação compulsória. Então, a lei, escrita por homens, né, obriga o hospital a dizer, chegou alguém que deu positivo aqui, assim, essa... E aí, e se o cara quiser dizer que tem direito à individualidade, olha como é complicado isso, né?
Então, aí fica aquela coisa do indivíduo se proteger, mas a sociedade também não pode ficar desprotegida. É bem, bem difícil. Mas espera aí, alguma das moças queria falar também? Quem que pode comentar? Não, eu desisti de falar mesmo. Eu interpretei errado o negócio. Não, Olivia, é o seguinte, não tem errado aqui não. A gente está querendo aprender uns com os outros, tá? Eu estou tentando puxar essa conversa mesmo com vocês, tá? Fiquem à vontade. Bom, muito bem. Estou seguindo aqui. A sociedade surge como uma necessidade, né? Quando se pensa no aumento da capacidade produtiva. Gente, queira ou não, hoje em dia é produção. Produção é uma palavra importante, tá? Eu, como professor, pesquisador, eu tenho que ter uma produção acadêmica, né? Todo mundo, o cara está numa empresa, tem que ter uma produção, enfim. Então surge, né, essa necessidade da sociedade. Assim, e aí agora é minha frase, né? Meu momento aqui. Eu estou colocando citação de caras importantes, agora eu vou colocar no meio ali e tal. O indivíduo, veja o que vocês acham. O indivíduo está mais ligado ao verbo ser. Quem você é, né? Você faz aquilo que diz quem você é. A sociedade está mais ligada ao verbo fazer. Não sei, é uma sensação que eu tenho, né? Que a sociedade está muito ligada na produção, aquilo que você faz, como você se relaciona, tal. Então a gente tem talvez hoje em dia uma predominância do aspecto social, né? E às vezes o indivíduo, em certos momentos, se sentindo sufocado, né? Não sei. Fiquem à vontade para comentar, mas é uma sensação. Eu tenho percebido isso em alguns momentos, né? O verbo fazer, mas também está embutido dentro dele o verbo seguir. A sociedade hoje ela está muito dividida, né? Se você segue um ou outro partido, Entendi. candidato, também estamos divididos assim. Você não pode falar mal de um porque você segue o outro obrigatoriamente. Não, aí você está falando, sim, eu entendi. Você está falando de polarização, de coisas políticas. Sim, essa é uma questão. Eu estava vendo agora há pouco um debate, olha só que louco, de dois humoristas, mas assim, estavam discordando um do outro, estava séria, a conversa era comediante, mas estava séria, né? Falando sobre isso, né? Um se identificando mais com um lado, o outro com o outro falando, não, mas você... Enfim, estava tenso isso. Pois é. Mas aí eu nem vou entrar nesse aspecto aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quero reforçar o aspecto que a política está envolvida nisso. O aspecto da sociedade industrial, que vai se fortalecendo ao longo do tempo e que vai gerando uma dicotomia. Já no século XIX, isso estava claramente estabelecido. Tem gente que esquece, ou que finge esquecer, mas tem uma rachadura aqui, uma trinca entre trabalho e propriedade, né? São duas coisas, vamos dizer, dois lados da moeda aqui, da moeda sociedade industrial, né? Bom, de fato, grandes proprietários, eles, em vez de trabalhar propriamente, eles vão contratar força de trabalho. Então, o cara tem muito dinheiro, ele deixa o dinheiro aplicado, investe, e aí fala assim, preciso de alguém para fazer tal coisa, contrata, terceiriza, né? Então, você tem grandes fortunas, e isso é uma coisa assim que é moderna, nem sempre foi assim, mas isso veio em processo acontecendo. Grandes fortunas, às vezes, não estão necessariamente associadas a grandes capacidades produtivas. Vocês percebem isso? Isso é uma questão de capitalismo, né? Porque tem gente que fala assim, mas o cara tem dinheiro, mas ele emprega muitas pessoas. Sim, é verdade, tem aqueles que fazem isso. E tem aqueles que não fazem isso. Tem aqueles que são os especuladores, não é isso? Então começa a ter uma divisão entre trabalho e propriedade, né? Aquela história, não, mas você vai trabalhar e você vai conseguir, eu trabalhei e consegui meu carro, você não tem carro porque você não trabalhou o suficiente. Aí você vai comparar o olerite de um e do outro, para começar que olerite, você sabe que é uma palavra de pobre, né? Eu falo em olerite, mas tem gente que não precisa preocupar com isso, né?
Bom, aí você vai ver, mas vamos lá. Não, Pega o mas salário do melhor ler Neymar, isso pega o do que o salário do Neymar contra-cheque. e compara com o salário do professor, do melhor professor que você conhece no mundo, com o prêmio Nobel, tá? Aí compara com o Neymar. E aí você vê quanto tempo vai demorar para um juntar aquele palácio na França tal, e o outro. Então você percebe, tem o capitalismo ele gera essas coisas, né? E quem observou isso, né, não sozinho, mas uma das pessoas que observou isso, que escreveu muito, por isso que se fala dele, é o Marx, né? Marx, junto com Engels, que era uma dupla infalível, né? Interpretam isso, percebem, opa, peraí, tem gente que está ficando muito rica, né? E essas pessoas, o que caracteriza? Não é que trabalhou mais, é que tem mais coisas, né? Propriedade. Então, com isso, ela ganha uma condição, né? De poder, por exemplo, explorar o serviço do outro, trabalho braçal. Está aqui, te empresto a máquina, você faz o serviço e eu te pago, né? Então, você tem a máquina, você não precisa trabalhar, você contrata. Então, começa a aparecer essas coisas. Então, vamos lá, diz Marx. E essa aqui é difícil de a gente ouvir, né? Mesmo o trabalho livre e assalariado representa escravidão. Escravidão ao salário, né? E, consequentemente, ao empregador, ao proprietário. Fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Ainda. É o que tem para hoje há 200 anos, tá? Hegel pensa o trabalho, Hegel, então, filósofo, né? Pensa o trabalho como parte essencial da formação do indivíduo. Tem aquela história, não, o trabalho forma a pessoa, né? Você aprende muito no trabalho, verdade, né? Porém, quando se trata da realização humana, diz Hegel, olha que interessante essa frase, a satisfação da totalidade das necessidades do indivíduo é um trabalho de toda a sociedade. Olha que frase bonita e correta, né? Quer dizer, todo mundo tem necessidades. Eu não tenho uma, duas, três. A gente quer muita coisa, né? Diversão e arte para qualquer parte, diversão, balé, convívio. Então, os titãs já falam, né? Satisfazer todas as necessidades, você não faz isso sozinho. Para que isso seja possível, é necessário toda a sociedade. Sim, mas a sociedade não vai trabalhar todinha para você. Vai ter a dependência mútua, a questão da rede, né? Eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo, a gente vai se satisfazendo como um todo social. Isso é lindo na teoria, e a nossa vida inteira é a gente tentar colocar isso em prática de modo harmônico, né? Muito bem. Isso me lembra um provérbio africano, acho que vocês conhecem, um provérbio famoso, importantíssimo, né? Que é legal a gente trazer isso. Para educar uma criança, é necessária toda a aldeia. Eu acho tão bonito isso, né? Que a gente tem muito essa noção, deixa em casa, a família que cria, né? O pai, a culpa é do pai, o pai não sei o quê. Calma aí, né? Calma aí. Então, para educar uma criança, é necessário toda uma aldeia, porque são as relações que educam, né? Ou a falta delas, enfim. A maneira como essas coisas se estabelecem, né? A gente tem uma tendência de colocar muito assim, não aprendeu tal coisa porque o professor é ruim, não aprendeu tal coisa porque o pai não ensinou, não aprendeu... Calma aí, a responsabilidade é de todos nós, é compartilhada, né? A turma dos direitos humanos, que defende direitos humanos, entende um pouco melhor, percebe, né? Então, que às vezes as pessoas rolam altas discussões, né? Aconteceu tal coisa, não, mas a sociedade, então sim, mas a sociedade somos nós, né? Então, para educar uma criança, eu acho mesmo que para educar uma criança é necessária toda uma aldeia, né? E a gente precisa, né, dessa criança, que daqui um certo tempo é ela que vai ajudar a fazer as leis, por exemplo, né, atualizar. Bom, muito bem, seguindo a nossa trilha aqui, Comte identifica dois princípios. Opa, essa parte aí já começa a falar mais de perto com a gente. Ele identifica dois princípios essenciais, ele diz que são essenciais, para a sociedade. Eu quero questionar isso com vocês, eu quero que vocês me falem, né? Tem duas coisas fundamentais: ordem e progresso.
Como bons brasileiros, a gente já ouviu isso, a gente lê isso, né? Tá escrito, né? Beleza. Ordem e progresso. O que eu estou falando de ordem e progresso para um grupo de pessoas da engenharia, enfim? Eu estou pensando aqui, a minha analogia, a gente é fruto daquilo que estuda, né? A minha analogia é com física. Eu fiz uma relação, queria saber se vocês conseguem perceber alguma relação entre esses princípios de ordem e progresso e a física, enfim, as ciências. Tem alguma coisa a ver? Eu vou falar aqui, ó. Primeiro, um espaço para vocês, ó. Eu previ aqui um momento para vocês. Se vocês não falarem, eu vou dar uma interpretação possível. Lembrando, a minha interpretação é uma, mas vocês podem ter a de vocês. Ordem é estático, parado, fica quieto, tá em ordem, tá? Progresso, o que é? Vamos para frente, é para frente que se anda. Dinâmica, né? Então, estática e cinética, estática e dinâmica. Então, de fato, existem esses dois aspectos em tudo que a gente faz, né? Uma estrutura tem que estar sólida, tem que estar ordenada, organizada, estática, porém, o modo de produção é dinâmico. Você pode melhorar o material, você pode, não é? O progresso, você não vai fazer sempre do mesmo jeito, o custo está muito alto, o tempo está muito alto, o risco está muito alto, então você não pode ficar sempre repetindo aquilo, né? Sim, eu recebi uma mensagem legal aqui, não é sobre a física, mas é sobre a biologia. A sociedade está sempre evoluindo, se expandindo, assim como a vida, é isso mesmo, né? Os processos também, né? E aí fica uma dúvida, né? Será? Caramba, desses princípios, qual deles vocês acham que é mais importante? Será que tem algum princípio desse que é mais importante? Eu não sei. E aí? E por quê? Se alguém achar, não, eu acho que é mais importante tal coisa. Então, mas tenta justificar. Vamos ver se a gente conversa aqui. Quero ouvir você. Falar que um não existe sem o outro é estranho, porque progresso, dinâmica seria andar para frente, vamos seguir, vamos melhorar. Mas se eu não fizer isso com ordem, vira bagunça. Cada um puxa para um lado, eu não sei se eu melhoro a educação, ou eu melhoro a saúde, ou eu não sei se eu melhoro só a segurança, eu não sei, né? Tem que ter Legal, um sentido, né? legal. Isso, a palavra sentido, no sentido matemático da coisa, física, é bem isso mesmo, eu pensei por aí. Legal, eu acho que talvez a gente possa pensar. Olha, está me ocorrendo uma analogia agora, porque vocês me põem para pensar, né? Uma analogia com vetores. Quer dizer, progresso seria aqueles vetores de deslocamento, vetor velocidade, deslocamento, enfim. Beleza, então isso é progresso. Vai. Agora, se você tiver 15 vetores, um apontando para cada sentido, direção ali e tal, se você somar aquilo tudo, às vezes o que acontece? A soma pode ser zero. Você pode ter um monte de forças sendo aplicadas e a resultante ser nula, não é isso? A gente vê isso em física. Então, de fato, o progresso é importante. Requer uma certa ordem. Peraí, mas vamos mandar todo mundo para cá, né? Senão, em vez da gente puxar o peso para frente, a gente vai fazer cabo de guerra, né? Ninguém avança. Enfim, é verdade, né? A gente precisa de um certo direcionamento, né? Isso eu acho que podemos pensar por aí a ordem. Talvez tentar pensar a ordem não como algo simplesmente ficar parado, não exatamente essa estática, mas uma certa organização, definição de direção e sentido. Será? A gente tiver esse acordo aí, não precisa ser todo mundo exatamente igual, mas se a gente tiver e sabe o que significa, aonde que isso se liga com o começo da nossa conversa? São os objetivos comuns, né? Nosso objetivo é chegar naquele lugar, né? Beleza. E aí a gente se organiza para isso. E aí progride, né? Sim, eu acho que tem que ter um balanço mesmo. Essa pergunta foi uma pegadinha mesmo. Queria saber se vocês o que vocês iam falar.
digamos que estou contente com os comentários. Segundo o Adorno e Horkheimer, esse tipo de divisão é insustentável, né? Não dá para a gente ficar pensando, né, uma coisa ou outra, né? De fato, a gente tem que superar essas dicotomias, né? Muito bem. Dizem Adorno, Horkheimer, e aí eu praticamente estou terminando essa conversa aqui, o Felipe colocou, ter um balanceamento, né, de ordem e progresso. Dizem Adorno e Horkheimer, nesse livro que eu comentei, né, no começo da aula, as leis são criadas para domar as tensões sociais em sua origem, para não deixar as tensões chegarem num nível, sei lá, insuportável, num nível caótico, né? Então tem as leis, não faça isso, né? Então tem a tentativa de manter a ordem, evitando que as tensões sejam ampliadas, não é isso? Eles colocam dessa forma, né? Muito bem, é por aí. Essa conversa ainda segue, a gente ainda tem mais coisas para falar. Na verdade, eu tenho um outro trechinho aqui, eu não sei se eu ia deixar para outra semana, mas eu vou só, acho que dar um último suspiro aqui, que eles falam também nesse texto, eles falam até um pouco antes dessa parte das leis criadas, mas eu estava meio sem saber onde colocar. Eu guardei e falei, preciso conversar isso com o pessoal. Que é o seguinte, lembra que a gente falou que a sociedade ela tende a ser institucionalizada, né? A nossa convivência é muitas vezes via institucional. Nós temos uma universidade, por exemplo, né? E aí a gente se encontrou na vida, nós aqui, porque vocês resolveram estudar, eu resolvi dar aula, enfim, a gente está na mesma instituição, né? Eu estou falando, vocês estão vendo, a gente está trocando ideia. Então, é uma relação institucionalizada. Quando você pede uma pizza que o cara vai entregar, também é uma relação institucionalizada. Então, a convivência humana, ela é muito dependente dessas instituições, né? Várias, né? Mediada por instituições. No entanto, a gente precisa analisar criticamente as instituições, né? A partir de alterações que podem ser produzidas na vida dos indivíduos. Então, até que ponto as instituições estão funcionando adequadamente, estão sendo positivas para a vida do indivíduo, tal. Eu aqui estou defendendo a universidade, que eu acho que é uma instituição super importante para a educação, sim, mas mais que isso, acho que é a questão do funcionamento da comunidade, da sociedade, né, para o Brasil, para o país. A gente precisa mesmo ter gente pensando, pesquisando, estudando, enfim, interagindo, né? Muito bem, a gente tem que ter essa análise crítica, né? Será que determinada instituição está colaborando para a vida do indivíduo? Ou, de repente, o cara está ele entrou numa organização lá, mas ele não está percebendo, a vida dele virou um inferno, porque ele está sendo obrigado a isso. Então, às vezes, eu não sei, nem sempre a gente percebe, né? Sabe aquela história de papo de mãe, né? Mãe, pai, que às vezes falam, filho, isso aí é furada, hein? Isso aí, cuidado, hein? Sabe que às vezes você, não, que é isso? Não, tô de boa, tal. Quando você vai ver, nossa, furada mesmo, hein? Sabe aquelas coisas? Que você fala, sai, a mãe fala, vai chover, hein? Aqui vai chover. Daqui a 15 minutos cai aquela chuva, né? É aquela famosa ditada que você só percebe quando você passa por aquilo, né? Então, né? E aí a pessoa às vezes vê de fora, né? Uma visão assim, e de fora ela identifica aquilo que eu já passei por isso e não foi legal. Sabe? Ninguém precisa ter colocado o dedo na tomada para saber que dá choque, para achar que não é uma boa fazer isso. Não é gostoso, né? Algumas pessoas testaram isso na vida, né? E isso serve para todos nós, né? A gente sabe, colocou o dedinho no fogo, né? Queimou, doeu, chorou, tal. Então, a gente tem a visão crítica. Então, às vezes, o que eu estou querendo dizer às vezes você está imerso numa instituição e nem sempre você tem condições de ter a visão global. Uma experiência legal. Eu estava outro dia com a minha namorada passeando aqui pelo centro. E aí estava procurando um endereço numa casa antiga que ela morou não sei quanto tempo atrás, tal.
e não achava. E a gente foi para a rua, andou, voltou, andou, mas era por aqui, não achava, né? Claro, passou não sei quanto tempo. Aí eu falei, calma que vou resolver. Vamos atravessar a rua e vamos do lado de lá, a gente passa, você vai ganhando. Atravessou a rua, andou um pouquinho, você era ali, já achei e tal. Sabe aquela visão um pouquinho mais afastada? Então, é isso, né? A gente tem esse olhar, às vezes você está no meio da coisa e você não percebe, né? Muito bem. Se a gente não faz essa análise crítica, né? E a análise crítica, gente, isso que eu estou querendo dizer, não é individual, ela também é individual. Mas como é importante, como é bom a gente conversar, né? O risco é que você acaba isso acaba levando a uma absolutização das instituições. Você acha que as instituições são perfeitas, que não erra nunca, não falha nunca, né? E isso é um perigo. Mesma história da lei. Então, de repente, a instituição baixa uma norma lá que é completamente maluca, e aí? Né? Eu estou lendo aqui a Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, ela discute o julgamento de um torturador nazista. Né? Uma coisa, ela gerou muito debate, ela fez os relatos, ela foi escrevendo, né, enquanto acontecia o julgamento, e isso, ela repara, isso está me impactando muito, estou lendo muito sobre isso, como que aquela pessoa falava numa boa. Então, mas você mandou 100 mil judeus para a fogueira. O cara, tem meu trabalho. Me deram a ordem. O cara falava isso no julgamento, mas sem nenhuma... Como se fosse normal. Por quê? A instituição a qual eu pertenço era esse, se eu devo obediência, me deram uma ordem, tal, e eu cumpri. E falava isso e todo mundo chocado, e o cara... numa boa, então ela escreve um livro, discute a obra da vida dela, falando sobre totalitarismo e falando sobre o surgimento, assim, a percepção da banalidade do mal. O cara colocava aquilo acima de qualquer coisa, então, acima da vida humana. Tem também o julgamento dos grandes, né? Goebbels, enfim, entre outros. Então, o famoso Nuremberg, né? O tribunal. Uhum. E os juízes, né? Ao ler o nome das vítimas, erra um nome de alguém e os acusados, eles riram, os SS começaram a rir, assim, no meio do tribunal. Todo mundo chocado, assim, foi impressionante. Pois é. Então, é a banalidade. Surreal. É não ter a noção. Então, claro que isso é um exemplo completamente extremo, né, gente? Mas o que eu estou dizendo é como que é importante a gente questionar. Né? Então, o chefe deu uma ordem lá, falou, seguinte, eu estou com falta de gente aqui, você vai ficar 36 horas aqui na fábrica, liga para tua família, se despede, porque você vai ficar preso aqui, que tem que ficar, não tem mais ninguém. E assim, se você começa a aceitar tudo, qualquer coisa, é um perigo, né? Que a instituição vai se tornando tão absoluta, em algum momento pode acontecer um extremo desse, né? Esse tipo de absolutização esse termo que eu estou usando, é o que sustentou basicamente o nazismo, né? Que se baseava, de certo modo, em destruir a individualidade. O indivíduo não interessa nada. O que importa enfim, uma ideologia e tal. O lema nazista, tinha hino, o lema era Alemanha acima de tudo. O perigo do acima de tudo, não é? Não seria o absolutismo das instituições? O absolutismo, sim. O absolutismo, a gente normalmente usa essa palavra para sistemas de governo, tal. Eu estou usando aqui a absolutização como um processo que leva na instância governamental ao absolutismo. A absolutização eu estou usando no sentido mais amplo, que ela pode aparecer independentemente de governo. Você pode, sei lá, pode aparecer em crenças religiosas, enfim, em absolutização até da própria família, como uma instância que domina a tua vida de um modo que pode eventualmente vir a ser sufocante para você.
né? Ah, tá. Entendi. Então, como Então se é mais fosse. amplo, né? Tá. Então, absolutismo seria mais uma ideologia e a absolutização é como se fosse o processo de influência, é isso? Absolutização pensando como um caminho, né? Um processo que vai aumentando a importância daquilo e deixando tudo o resto para baixo e vai caminhando. Chega num certo ponto, você tem o quê? Um governo absolutista. Entende? Ah, beleza, beleza. Tá? Entendi. É como eu estou pensando aqui. Enfim, então, a ideia é que a gente questione, né? É claro que tem aquelas pessoas que vão falar que, pô, Einstein já dizia, tudo é relativo. Gente, não confunde, tá? Era outro assunto. Mas, enfim, porque muitas vezes se usa, né? A gente tem uma vontade, né, de usar esses grandes sábios, né? Tal. Enfim, mas o que eu estou trazendo é a importância da dúvida, né? Estou querendo me lembrar quem foi é o Bourdieu, Pierre Bourdieu, um sociólogo, que ele fala assim: a gente tem que exercitar a dúvida radical, né? Questiona, pergunta. Nós temos aqui legítimos representantes nessa turma de alunos queridíssimos que exercitam a dúvida, pergunta, dúvida radical, não entendi tal coisa, eu acho fantástico isso, né? É muito melhor do que a gente caminhar para o absolutismo. Então, eu, pelo menos, durmo tranquilo, que eu não sou dono da verdade, né? Eu estou gravando aqui, eu estou trazendo temas para a gente conversar, né? Acho que esse é o maior objetivo, né? E a gente tem esse espaço aqui e agora eu acho que eu vou encerrar a gravação, porque eu vou comentar uma questãozinha de prova, de coisa de bimestre, que aí é bobagem deixar gravado, não sei. É jogo rápido. Mas antes, professor, deixa eu te perguntar um Pode negócio. falar, pode perguntar. Eu tava lendo o livro do Einstein, né? Aquele Como Vejo o Mundo, e aí ele fala sobre justamente várias questões, inclusive sobre a perseguição judaica, né? O antissemitismo, e ele escreve isso em 1936, se eu não me engano, ou 33. Foi quando o Hitler justamente consegue Sim, consegue ir a chanceler e ele vê ele avisa todo, ele já dá os sinais, tudo que vai acontecer a guerra, e eu acho sensacional. E ele sim. escreve duas partes, né? A primeira parte ele fala sobre justamente essa antropologia, esse lado social, e a segunda parte ele fala mais do lado da relatividade geral e a restrita dele. Muito interessante. Sim, sim, é bem bonito esse livro. É um livro fininho, mas muito legal. E nessa época foi quando ele trocou cartas com Freud. Einstein Aham. e Freud tem uma troca de cartas que é num instante de preocupação de ambos com os rumos da humanidade mesmo, né? Que as coisas estavam caminhando, para eles estava evidente e outros não tinham essa percepção, né? Mas é que na Mas, Alemanha nazista, naquele momento também, tinha uma sociedade apta para isso também, né? O nazismo veio no Hitler e tudo, mas o Hitler foi um soldado da Primeira Guerra que não aceitava que a Alemanha tivesse perdido a sim, Segunda Guerra dentro de uma sim, charrete daquele jeito. Aí toda a sociedade alemã se sentiu um pouco traída naquela redenção da Primeira Guerra. E aí você tinha pessoas, uma grande parte da sociedade, aptas para receber qualquer coisa e colocar-se elas no trilho para dizer que a Alemanha era uma raça superior. sim. Também O tinha isso. problema da Alemanha é realmente complexo, é um debate longo. De fato, o que Hitler traz é aquela ideia, o mito da grande Alemanha, dos grandes povos germânicos. Ele fala, pô, a gente tem Uhum. 1000 anos de história, nós não podemos esquecer. Então tem um discurso que é Uhum. sedutor, não há nenhuma dúvida disso, É. né? Eu pego um Inclusive, país, uma nação que perdeu uma Primeira Guerra Mundial, que estava endividada e rebaixada perante as outras sociedades europeias. Então sim, É, tinha e ele esse quando fala ele do espírito, Tratado né? de Versalhes também, mas ele usa mais o povo Isso. germânico mesmo, na verdade. quando ele Ele pega fala, um exemplo, né? Ele pega um ponto ali, né? tem uma história que assim, nós estamos estabelecendo um reino para 1000 anos. Olha o tamanho da Uhum. coisa, né? Então ele assim, algo que se baseou na grandiosidade, sabe? Esse discurso enfatizou muito isso, né? Vamos ser grandes como a nossa história diz. Enfim, é toda uma conversa, porque na verdade
a Alemanha, como vários outros países da Europa, é uma junção de um monte de reinos, feudos, tal, que foram se agrupando, né? Assim como na Alemanha. Então, não existia uma unidade Ele nacional, queria a assim, sabe? unidade, é. Né? Se você for ver, na Espanha, por exemplo, a Espanha tem... Se pegar um cara de Madrid e um cara de Barcelona e começar a conversar, meu, sai faísca, né? Muitas vezes aqui no Brasil, se você puser um carioca com um paulista, já vai um querer contar vantagem para cima do outro, assim, eu sou um paulista da praia, né? Então eu me identifico totalmente com os cariocas. Eu não quero que falem mal de jeito nenhum, sabe? Eu defendo a turma da praia. Sabe, é um pessoal mais tranquilo na vida, né? Tem gente aqui que é muito nervosa, todo quer sair com tiro, porrada de bomba, né? Então, na verdade, os países todos, né? A Europa, a gente aqui também, tem as diferenças regionais, né? Às vezes surge alguém e a gente tem que ficar atento, né? Que essa conversa sobre união, ela pode ser sincera, né? Legal, e ela pode também ser algo instrumental, né? Vamos usar esse discurso para mobilizar todo mundo. Enfim, é complicado falar sobre isso, mas a gente tem, acho que até o direito e o dever, né, de pensar sobre essas coisas, né? É isso aí. Ordem demais não vai progredir. Progresso rápido demais vai desordenar.